Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, uma resolução de uma questão muito interessante sobre funções, tá? Uma questão boa, já caiu na SpaceX e já caiu na AFA. E assim, mesma coisa, tá? Só mudou os números ali, mas a questão foi a mesma. Essa aqui em específico foi a que caiu na SpaceX, beleza? Mas a que caiu na AFA, posso até tentar colocar aí depois na tela no final do vídeo para a gente fazer a comparação, mas também já caiu no mesmo formato, só mudava os números, beleza? E eu gosto muito dessa questão porque, cara, se quando eu tava falando tu já deu uma lida aqui, de repente tu já foi matutando alguma coisa, já pensou em algumas formas de se fazer, mas antes de tudo eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Cara, essa questão ela toca em tantos tópicos importantes da matéria que você fazer ela é quase que uma revisão geral. Tu vai ver isso conforme eu for explicando. Vou ler o enunciado e a gente vai dissertando aos poucos, pode ser? Então, ó, considere uma função bijetora, primeiro assunto, o que é uma função bijetora? F do intervalo fechado do 1 até o infinito positivo em intervalo aberto do infinito negativo até o 3 fechado. Estamos falando de domínio e contradomínio de função, mais um assunto. Definida por f de x igual a menos x quadrado mais 2x mais 2. Então, uma função quadrática agora. E seja AB o ponto de interseção de f de x com sua inversa. Estamos falando sobre interseção de funções e inversibilidade de funções. Cara, olha quanta coisa. Eu quero saber o valor numérico de a mais b, beleza? Gente, primeiro de tudo, vamos lá. O que é uma função bijetora? Para eu ter uma função bijetora, eu preciso que ela seja injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. E o que é uma função injetora? É quando cada elemento do meu domínio tem uma imagem exclusiva no contradomínio. O que é ser sobrejetora? É quando o contradomínio é exatamente igual à imagem. Então, se eu falo que é bijetora, é porque ela é os dois ao mesmo tempo, tanto injetora quanto sobrejetora. E o que isso importa? Quer dizer o seguinte, quer dizer não, né? Um ponto importante. Se for bijetora, quer dizer que ela possui função inversa. Então, por isso que o enunciado ele tem esse cuidado de me avisar que é uma função bijetora, porque logo depois eu vou trabalhar com a sua inversa. Ah, Thales, então é aquele negócio de pegar, botar o x no y no x? Cara, mas quando a gente trabalha com função de segundo grau, isso se torna um pouco mais complicado. E aí o que vai acontecer? A gente vai trabalhar a ideia de função inversa de uma outra forma, uma forma muito mais legal e muito mais curta, que você deveria conseguir saber desenrolar, tá? Mas vamos lá, ele me deu aqui o domínio da minha função e ele me deu o contradomínio da minha função. Além dele me dar a lei de formação dela. E ele falou de um assunto legal, interseção de funções. O que é isso? Cara, imagina o seguinte, a gente tem uma função f e tem uma função g. Qual é o ponto de encontro, vou botar aqui ponto de encontro, ou o ponto de interseção entre elas? É quando elas forem iguais. Então, vou te dar um exemplo bem tranquilo aqui. Imagina que a gente tem uma função f do primeiro grau, x mais 1. E uma função g também do primeiro grau, 2x menos 2. Quero saber qual é o x do ponto de encontro delas. Basta a gente igualar. Nosso x, então, é 3. Quero descobrir o y do ponto de encontro. Basta voltar em qualquer uma das duas funções. 3 mais 1, 4. Então, o ponto de encontro delas é o ponto 3 e 4. Legal, né? Tá, como é que eu aplico isso aqui? Primeiro, vamos lá. É o ponto de interseção de f com quem? Com a sua própria função inversa. Então, eu já tenho que f de x tem que ser igual a f, a inversa de f de x. Só que antes da gente prosseguir, vamos lembrar um detalhe importante? Deixa eu fazer uma separação aqui pra gente, só para não misturar as coisas. Quando a gente está trabalhando com função inversa, acontece o seguinte. Se na função normal
eu tenho f de um valor k. Isso me resulta num valor p? Na função inversa, ao contrário. É o f do valor p resultando nesse valor k. Seguinte, ó, se na função f aqui, quando x for 3, a resposta dá 4, na inversa, quando x for 4, a resposta dá 3. Então, cara, olha só. Ele está falando que a B é um ponto de interseção delas. Então, a B, ele existe tanto na função f, quanto na inversa de f. Então, quer dizer que na função f, f de A dá B. Porém, na inversa, também acontece o mesmo. E a gente entra aqui num questionamento. Por quê? Cara, tinha que ficar ao contrário, na verdade, né? KP e aqui PK. Mas continua a mesma coisa. Qual é a única forma de ter essa inversividade e continuar exatamente da mesma maneira? Seria se o A fosse exatamente igual ao B. E aí, acabou a nossa questão. O A e o B, no caso, esses valores aqui do nosso ponto, né? Então, vamos fazer o seguinte? Volta lá na lei de formação. Quando eu coloco A no lugar do X, vai ficar menos A ao quadrado, mais 2A mais 2, e a resposta teria que dar B. Só que o A e o B são iguais, então isso é igual a A. Jogar todo mundo para o lado direito, ficar A ao quadrado menos A menos 2 igual a 0. Soma 1, produto menos 2, o A pode ser 2 ou o A pode ser menos 1. Achei dois valores. Qual é o meu resultado que eu vou utilizar? Lembra do domínio e do contradomínio que ele deu? Tá aqui, ó. Vê se o menos 1 que nós encontramos encaixa no domínio dessa nossa função. Não, né? Então esquece esse menos 1. Minha solução só pode ser A igual a 2. Só que se o A é 2, o B é quanto também? 2. Olha a dupla personalidade aqui. 2 desse jeito e o 2 com voltinho. Então, quando ele me pede o A mais B, é 2 mais 2 que dá 4. Então, nosso gabarito, letra B. Cara, olha quanta coisa que a gente falou aqui. A gente falou sobre função objetora, o que é ser injetora e sobrejetora, sobre ponto de encontro de funções e interseções de funções, né, quando que elas ali se interceptam, inversividade dos pares ordenados na função inversa, e no final ainda falou sobre domínio e contradomínio. Que questão linda, né? E o quadro ainda ficou bonitinho, não ficou não? Fala tu. Então, cara, tu resolveria assim? Ou tu faria de alguma outra forma? Deixa aqui embaixo pra gente. Vou te lembrar, você provavelmente ainda não é inscrito aqui no canal se tu caiu de paraquedas. Então, cara, se inscreve aqui, a gente tá postando muita coisa legal. Já deixa o seu like, comenta aí que a gente fica de olho, deixa a sua sugestão aí, resolve tal questão, fala tal matéria que a gente vai estar fazendo, beleza? Então, galera, um prazer imenso e até a próxima.